Glória a Deus. Você pode falar um aleluia aí? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar continuando uma série que eu comecei domingo passado, que se chama O Tempo de Romper. Quantos estiveram aqui domingo passado? Levanta a mão. Quantos estiveram aqui domingo passado? Fala assim: eu estava. Glória a Deus. E domingo passado nós tratamos sobre alguns aspectos de momentos das nossas vidas, na qual passamos por momentos difíceis. Vocês se lembram disso? Falamos sobre Salmo 30, verso 5, onde diz a parte C desse versículo, onde diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Existem muitas pessoas que estão esperando pelo amanhecer na vida deles. Existem muitas pessoas que essa madrugada, essa noite está durando muito tempo. E eles mal podem esperar o tempo do sol da justiça raiar, para que eles possam levantar um júbilo, levantar as mãos para o céu, e simplesmente dar uma boa gargalhada do livramento de Deus na vida deles. Existem momentos na nossa vida na qual choramos, e nós falamos que a expressão do choro pode ser expressão de sentimentos, ou seja, pode ser tristeza. Quando vem momentos difíceis nas nossas vidas, tribulações se levantam, ventos se levantam, as ondas do mar estão como chicoteando o nosso barco. Você pode em alguns instantes estar triste, e estar triste não significa que você não tenha fé. Muitas pessoas julgam a sua fé porque você está passando por um momento difícil. Hello. Muitas das vezes você está triste, amargurado, e chega um crente querendo pregar para você. Ao invés de tentar te escutar e entender o que está acontecendo naquele instante, simplesmente ele quer pregar para você, quer te dar uma lição de moral e falar: você está triste porque você tem colocado a sua confiança no foco errado. E nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre Jesus no jardim do Getsemane, na qual ele estava triste ao ponto da alma dele estar amargurada. Jesus não tinha fé? Todos passam por momentos difíceis. Todos passam por momentos na qual você mesmo sabe que você é dependente de Jesus, para que o gozo do Senhor, não é o seu gozo, se depender de você para desenvolver um gozo em meio à tempestade, você não desenvolve. Porque um homem tem a tendência de caminhar por vista. Um homem tem a tendência de receber as informações e tentar entendê-las através da mente e não da fé que se desenvolve no coração. Em momentos difíceis, muitas das vezes é muito complicado você desenvolver uma alegria, um gozo que te traz a paz que excede todo entendimento, que excede o seu entendimento. Muitas das vezes você precisa dessa paz. Você tenta entender as circunstâncias, você tenta entender o porquê que está acontecendo isso, por que essa porta não se abre, por que esse trabalho não deu certo, por que esse documento nunca chega. Às vezes você tenta entender o porquê que a minha família, está acontecendo isso com a minha família, por que agora quem me ataca é minha mãe ou meu pai. Você não tem respostas para alguns momentos da sua vida. Isso como que tira a sua paz. Mas quando você está no Senhor, essa paz que não é sua, é a paz do Senhor, ela excede todo o seu entendimento quanto àquela situação. E aquela paz te traz o gozo do Senhor. O Espírito Santo mora dentro de você, e ele tem a habilidade, em momentos tristes da sua vida, trazer um gozo na qual, em meio à dificuldade, você tem a capacidade de dar um sorriso. Você abraça. Esse sentimento produz choro. Todo choro produz uma voz. O fato é que muitas pessoas não sabem ler essa voz. Muitas pessoas não têm um discernimento para poder observar qual que é a lágrima que desce nos seus olhos. Porque não te conhecem. É por isso que é mais fácil criticar do que estender a mão. Mas o choro também, como representa a tristeza, mas também pode vir através da voz, da alegria, quando algo passa na sua vida, amém? Também pode ser arrependimento. Algo talvez que você fez de errado, um erro que você cometeu com alguém, e Deus traz à sua mente a necessidade de você mudar de mente. O que significa arrependimento? Arrependimento significa mudar de direção. O que você viu que não está funcionando e que não funciona, você simplesmente muda de direção e não comete mais aquilo que você estava fazendo antes. Então esse arrependimento também pode produzir choro.
Quando uma pessoa se arrepende, produz choro. Eu tenho certeza que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu, e essa voz desse choro era esse sentimento de arrependimento. Também pode ser saudade. Como eu já expliquei antes, uma pessoa que fica muito tempo sem ver, ou às vezes vendo pela internet, através do MSN, Skype. Você vê um ente querido que está lá em Portugal, em Moçambique, em Angola. Agora os estudantes da Angola que estão aqui, estão há 5 meses. Vão ficar há 5 meses sem ver as esposas. Glória a Deus. Que coisa mais delicada. Mas quando você olha para aquele MSN, produz esse choro, essa saudade, na qual é um momento, são os aperitivos que você tem até quando você possa ter, e não o almoço total. Quando chegar na sua casa e matar essa saudade. Também pode ser um choro representando rejeição. Uma das piores dores, uma das piores noites desse choro que dura uma noite, uma das piores noites na vida de um ser humano é a rejeição, é a traição. Não existe uma dor mais amarga do que a traição, do que ser rejeitado, do que ser colocado de lado. Você já imaginou ministros que estão aqui, líderes, homens e mulheres de Deus, independentemente da sua posição, todos nós somos filhos de Deus. Quando você é rejeitado, Deus manda você fazer algo e de repente as pessoas não te ajudam a cumprir com o propósito que Deus te mandou a fazer. Ou você pensa porque Deus te deu uma visão, vai todo mundo bater nas suas costas. E fala, você tem a visão de Deus, vamos embora. Rejeição. Rejeição não só da sua pessoa, muitas das vezes rejeição da sua ideia. Você tem uma grande ideia que não só vai beneficiar aqueles que te cercam, mas pode até mesmo beneficiar o mundo. Pergunta a Steve Jobs se a ideia que ele teve da Apple não beneficiou o mundo inteiro. Glória a Deus que houveram investidores que apoiaram a visão. Mas também um choro pode representar uma rejeição. Rejeição de uma mulher que foi rejeitada pelo marido. Rejeição de um filho que foi abandonado pelo pai num orfanato e nunca consegue esquecer aquele trauma, nunca consegue sacudir poeira e leva aquele trauma para o resto da vida. Às vezes você mesmo se rejeita, porque você vê coisas que você fez e faz, e você tenta trazer justiça para você, mas o homem não tem justiça, o homem tem vingança. A justiça vem do Senhor, é Ele que nos justifica, e você entra em um ambiente de rejeição. Muitas das vezes não é você receber o perdão, é você se sentir perdoado. Também pode ser um choro de frustração. Você tenta fazer algo e não dá certo, e você fica frustrado porque você investiu tempo, e tempo muitas das vezes é vida. Você pode perder dinheiro, dinheiro você recupera. Você pode perder propriedades, propriedades você recupera, mas o seu tempo é tão precioso, e quando você perde tempo, muitas das vezes você perde vida. Portanto, cuidado com aquilo que você está investindo vida e tempo. Não perca tempo com pessoas que só te colocam para baixo. Não perca tempo com pessoas, seja influenciadores, mas não permita ser influenciado por pessoas negativas, que só querem te colocar para baixo, só querem te colocar em uma posição que você nunca vai conseguir nada na sua vida. Porque se você der voz, ou dar ouvido a essa voz, esse choro pode durar mais tempo. Aleluia, aleluia. Também esse choro pode ser uma forma de comunicação. Você já chegou a chorar, e as pessoas querem que você fale, por que você está chorando? Por que você está chorando? E você não tem palavras para explicar. Todas as suas palavras estão expressas através de um pequeno líquido que rola no seu rosto. Aquela é a comunicação. E um bom amigo sabe discernir muito bem. Vocês estão comigo? Circunstâncias negativas têm se levantado ao ponto de você se sentir que você está prestes a ser rompido, quebrado. Ou você avança, ou você é rompido, e não chega a lugar nenhum. Nós falamos sobre isso a vez passada. Nós falamos que muitas vezes as pessoas estão esperando pelo amanhecer mais do que um guarda que trabalha no exército durante a noite, esperando o dia da manhã para poder ir para casa descansar. Nós falamos sobre isso. Quantos passam por situações assim? Quantos passam por situações assim? Nós falamos sobre aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com uma hemorragia que nunca parava.
Uma pessoa que tinha várias amigas. Amigos, a Bíblia não fala isso, mas ela vivia uma vida normal, como todo ser humano. Uma vida normal, imagina uma pessoa indo às compras. Porque possui necessidades, necessita comprar, necessita ter relacionamentos. E de repente, todas as amigas e todo mundo que acompanhava ela, e toda a habilidade que ela tinha de fazer finanças, e de se relacionar, cai por terra abaixo, porque simplesmente agora ela está com uma enfermidade, e ela é considerada impura. Uma mulher pura de coração, uma mulher pronta a abençoar, vivendo uma vida normal, agora ela é considerada uma mulher impura. E se porventura ela fosse encontrada no meio da multidão, ou no meio de pessoas, ela teria que ser apedrejada até a morte. Imagina. E eu disse que essa mulher chorou durante muitas noites. Mas um dia ela decidiu, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres que esse Jesus, o Nazareno, estava fazendo. Ela ouviu falar que coxo andava, que cego via, aleluia, que endemoniado, que quebrava cadeias, agora está mansinho. Legião se foi. Ela ouvia falar em um Jesus que caminhava sobre as águas. Ela ouviu falar em um Jesus que veio não para condenar o mundo, senão para trazer salvação. E ela viu a esperança batendo a porta dela. Mas era necessária uma decisão. Quando essa noite está insistindo não ir embora na sua vida, você precisa tomar uma decisão. Sempre é necessária uma decisão. Todos os dias você tem que tomar uma decisão. E a decisão é não permitir que essa noite dure. Como? Avançando nas coisas de Jesus. Sabendo por onde Jesus está indo. Sabendo onde Ele vai passar. Saber qual é a palavra de Deus vai te ajudar a avançar no dia de trevas. Essa mulher soube exatamente. Segue a Jesus. E nesse ponto, meu querido, eu quero que você entenda bem. Ela estava correndo risco de morte e ela estava consciente disso. E ela não se importava. Ela entra no meio daquela multidão e ela rela na orla de Jesus. E quando ela rela na orla de Jesus, Jesus para e fala: alguém me tocou. Os discípulos, aqueles que estavam ao redor de Jesus, disseram a Jesus: Jesus, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Todos querem te tocar, todos querem de uma certa forma se aproximar do Senhor. Como? Não, alguém me tocou diferente. Não é quem toca Jesus, é quem toca com a motivação diferente. Muitos falam que tocam Jesus, mas na verdade não tocam através do relacionamento puro que Jesus espera que você toque. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então quando essa mulher toca, Jesus para e fala: quem me tocou? E essa mulher, com toda a coragem, naquele instante ela podia ser apedrejada. Com toda a coragem, ela fala: Senhor, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. E Jesus olha para ela e fala: tua fé te salvou. Fé muitas das vezes opera em momentos na qual você não consegue ver nada, na qual você não consegue sentir nada, porque fé não tem nada a ver com sentimento. Se você for caminhar a sua vida através dos seus sentimentos, um dia você sente em estar casado, outro dia não. Sim ou não? Vamos falar a verdade. Um dia você sente estar trabalhando para aquele patrão, outro dia você sente em simplesmente chegar, entrar na loja e falar: hoje é meu último dia. Sim ou não? Um dia você sente em comer estrogonofe, outro dia você sente em comer lasanha. Um dia você sente em comprar um carro, mas depois de um mês que você está com lease, agora não te serve mais, você sente em comprar outro carro. O sentimento do homem é como uma folha seca que vai de um lado para o outro. É por isso que a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E quando fala que o justo viverá pela fé, não é viverá do que será, será. Muitas pessoas pensam que viver pela fé é viver do que será, será. O que será, será. Deus sabe. Não. Você necessita começar a confessar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem na sua vida. Promessas, privilégios e benefícios conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muitas pessoas estão caminhando enfermas e falam: se Jesus quiser me curar, Ele me cura. Se não quiser, glória a Deus. O que é isso, irmão? Que história é essa? A palavra de Deus fala em Isaías 53 que pelas suas pisaduras, passado, nós já fomos sarados.
Fomos. A palavra de Deus fala que um homem que estava com lepra chega para Jesus: Jesus, se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus disse assim: eu quero. Então não me venha falar que Jesus cura um e o outro ele não cura, porque senão você está falando para mim que ele faz acepção de pessoas. O problema não está em Jesus, o problema muitas das vezes está na pessoa, porque ele quer curar todos. E ele não se importa se você vai aceitá-lo como Salvador ou não. É de graça e misericórdia que ele faz com as pessoas. Ele salva a mulher adúltera antes mesmo dela se arrepender da morte. Ele entra na casa de Zaqueu e antes mesmo de Zaqueu se arrepender, ele já está na casa de Zaqueu. Depois que Zaqueu se arrepende e fala que vai retornar 4 vezes mais. A bondade de Deus é que te guia ao arrependimento. A bondade e a graça de Deus é que te transforma, a fim de que a sua vida e os seus hábitos sejam transformados pela palavra de Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão participando justamente comigo? Jesus caminhava de vilarejo em vilarejo, e diz assim a passagem, onde fala sobre essa história na Bíblia, e diz assim: curando a todos. Jesus curou 10 leprosos, sabendo que 9 não retornariam. Se ele já sabia que 9 não iam retornar e dar glória a ele, por que ele curou? Ele não estava interessado nisso. Ele estava interessado, sabe o quê? Em demonstrar compaixão. Coisa que a igreja hoje em dia não está disposta. Hoje em dia a gente quer julgar as pessoas que estão lá fora. Até mesmo pessoas de outras igrejas. Ah, porque eu sou batista. Porque eu sou presbiteriana. Porque o que importa é que você é de Jesus? Você ama Jesus? É isso que importa. Ah, mas eu creio que espírito e alma é um só, e corpo. Ah, mas eu creio que, meu irmão, nós tudo vamos para o céu. Às vezes alguns têm mais revelação. Não fala para mim que nós aqui temos uma revelação de tudo. Tem outros ministérios por aí que tem mais revelação em alguns aspectos que nós mesmos. É por isso que nós somos um corpo. Temos que caminharmos unidos. Sabe por que o mundo muitas das vezes tem dificuldade de entrar na igreja? Porque quando você convida eles, eles falam assim: eu já tenho problema demais na minha vida. Porque os crentes não têm paciência no processo de renovação de mente das pessoas que precisam receber compaixão e não julgamento. Antes a gente estava perdido no lamaçal do pecado. Jesus foi e nos salvou, rompeu a manhã para nós, o sol brilhou. E agora sabe o que a gente está fazendo? Querendo trazer noite para a vida das pessoas. Vem como estás, mas quando entra na igreja, nada serve. Que história é essa? Jesus tem misericórdia das mensagens que são pregadas nos púlpitos todos os domingos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero ainda repetir a definição de romper. Mais uma vez, a nossa série é Tempo de Romper. E a definição de romper na linguística, na língua portuguesa, é despedaçar, quebrar com violência, rasgar. Jesus despedaçou o pecado. Quebrou com violência toda a nossa consequência, que era a morte, e nos deu vida com abundância. Jesus rasgou o véu de alto a baixo e nos deu acesso ao trono da graça, na qual podemos entrar com confiança, a fim de encontrarmos graça e misericórdia em tempos oportunos. Hebreus 4, versículo 16. Jesus, ele interrompeu o curso regular do pecado. Ele destruiu, ele desbarateou e deu começo a algo novo na nossa vida. Você pode ver o que Deus está fazendo? Então, tendo isso como um resumo daquilo que nós aprendemos no domingo passado, e eu tenho certeza que Deus abençoou muitas vidas aqui no domingo passado. Muitas pessoas vieram à frente, foram transformadas. A única coisa que eu quero, meus amados irmãos, é que nós, juntamente, venhamos a ter a consciência que precisamos crescer uns com os outros. Ter a consciência do amor de Deus, que Ele nos ama, Ele é por nós, Ele não é contra nós. Ele não é um Deus carrasco. Muitas pessoas não entendem um Jesus, esse Deus depois da redenção através da cruz do Calvário. Muitas pessoas continuam vendo Deus através de alguns comportamentos que Deus teve no Antigo Testamento, mediante outras alianças e dispensação.
Meu amigo, tudo hoje você precisa checar na cruz. Você vai falar com uma pessoa que errou, ao invés de você trazer julgamento, levíticos, ou o que quer que seja. Tem gente que nem consegue falar levíticos. Ao invés de você querer trazer julgamento, sabe o que você faz? Você checa na cruz. Checa na cruz. Olha como Jesus olha aquela pessoa. Sua perspectiva muda. Sua perspectiva muda. Hoje eu quero falar sobre quando a única opção é romper. Quando a única opção é romper. Dentro da série Tempo de Romper. O tema da minha mensagem de hoje é quando a única opção é romper. Você não tem uma outra opção a não ser romper. Não existe uma outra escolha a não ser perseverar. Muitas pessoas vieram para esse país muito tempo atrás. E de repente se depararam em uma situação onde não tinham amigos. Onde não tinham ninguém por eles. E eles tiveram que romper porque não havia uma outra opção. Não havia família para suportá-los. Não havia mais amigos porque desampararam. Às vezes pessoas que tentaram te ajudar, muitas das vezes, você descobriu que eles verdadeiramente não queriam te ajudar. Que eles queriam tirar vantagem de você, porque você é novo nesse país. Ou o que quer que seja, ou em qualquer lugar das pessoas que estejam me escutando através da internet. E a única opção que você teve é romper. Senão, você seria rompido e quebrado. Pessoas que a única opção que tem é romper. Porque os filhos necessitam ser criados, serem educados. Provisão precisa chegar à sua casa. O menininho quando chora, ele não entende que a economia está má. E todo filho de Deus deveria entender que nós não dependemos da economia dos Estados Unidos da América, de Washington DC, Wall Street. Nós não dependemos, nós dependemos da economia de um reino na qual nós somos rei. Amém. Reino de Deus. Em Salmos 51, verso 6, eu quero começar aqui, quando a única opção é romper. Salmos 51, verso 6. Muito interessante observar, meus amados, que existem momentos nas nossas vidas na qual nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para romper. Por você mesmo, você não pode nada. Por você mesmo fica difícil. Você precisa de uma sabedoria. E eu vou te ajudar em como desenvolver essa sabedoria. Eu quero te ajudar. Diz assim a palavra do Senhor em Salmo 51, verso 6. Se você sair, diga amém. Diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Repita comigo assim: no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Que você necessita desenvolver um local secreto, na qual você busca a Deus, só você e Ele. Para que no oculto, Ele possa te dar aquilo que você espera. Todos nós necessitamos escolher o nosso local secreto, onde nós nos achegamos diante de Deus. Só você e Ele. E você conversa e abre o seu coração, a fim de que Ele possa depositar na sua vida sabedoria. Agora, o que é sabedoria? Existe o espírito de sabedoria, que vem da parte de Deus, para que esse espírito te ajude em momentos na qual, por você mesmo e pelo seu próprio conhecimento, você não consegue encontrar a solução. Esse espírito de sabedoria, como existe o espírito de fé, que não tem nada a ver com a fé, que é dom do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12. Ou uma fé natural, na qual você entra em um avião, você não checou a mecânica, não sabe se o piloto está dormindo ou não, você simplesmente entra e espera chegar no seu destino. Você está na mão do piloto, sim ou não? Isso aí, o que eu estou querendo dizer é que existe um espírito de sabedoria. Agora o que está falando aí é que no oculto você busca a Deus. E Ele pega todo o conhecimento que você tem. O que é sabedoria? Sabedoria é a utilização do conhecimento depositado em você da parte de Deus. Você pode estudar sobre mecânica. Os componentes de um carro, de um motor. Você pode estudar sobre Deus, os atributos de Deus. Você pode estudar sobre muitos aspectos da vida.
Mas a sabedoria vem quando você se coloca na posição que você necessita montar o carro, montar o motor. Agora não é simplesmente um conhecimento, como eu posso dizer? Um conhecimento estudado. Agora necessita da prática. Esse conhecimento, e agora na prática, quando você executa, é onde há sabedoria. A sabedoria é a utilização do conhecimento que você tem de uma forma sobrenatural para cumprir com o propósito que Deus tem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem os dons de 1 Coríntios que falam sobre a palavra de conhecimento. E tem a palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é uma coisa, palavra de sabedoria é outra coisa. Mas aqui eu estou falando e ensinando para vocês que existem momentos que você necessita romper. E para romper, você não pode ficar queimando o casco. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ai, mas se eu fizer isso... Não. Não confia na força do seu braço. Quando Deus fala para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, o que ele está falando é o seguinte: para de ficar confiando na sua própria habilidade e passe a confiar naquilo que eu posso fazer por você. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então sabedoria é desenvolvida muitas das vezes no local oculto. Momentos difíceis, meu querido, se afaste e tenha o seu tempo com Deus, seja na sua cozinha, seja no banheiro, seja dirigindo para o trabalho, o seu momento com Deus. Sabia que tem coisa que a esposa, às vezes, fica até difícil falar com a esposa. Batalhas que os esposos têm, que eles têm que ficar calados, e simplesmente você e Deus. A mesma coisa, esposa. Batalhas que esposas têm, às vezes, com esposos, que é ela com Deus. Ela tem que desenvolver esse local oculto, para ter sabedoria, porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola. Então você necessita desse local oculto. Quando momentos, circunstâncias, tribulações se levantam na sua vida, você precisa desse local oculto. Desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Entenderam o que eu estou dizendo? Agora eu quero antes de entrar aqui em Jesus, no jardim de Getsemane, eu estou correndo um pouco com a informação, porque eu tenho muita informação, e eu quero cobrir com tudo isso hoje. Eu sei que há uma palavra profética de Deus, essa série, para os corações daqueles que estão aqui. Amém? Vocês se lembram quando Davi, o rei Davi, ele foi mandado embora de lutar com alguns reis. Ele foi mandado embora sem nada, sem nenhum tipo de recompensa. Depois de pelejar e batalhar batalhas, e vencer batalhas juntamente com esses reis. E quando ele sai sem nada. Chegando no território na qual as famílias estavam, a família de Davi, juntamente com as famílias daqueles que lutavam com Davi, todos foram tomados. Vocês se lembram disso? Nas escrituras sagradas, todos foram tomados. Agora aqueles que eram amigos de Davi, que lutavam com ele, que guardavam as costas de Davi, situações muito mais adversas aconteceram, mas agora esses amigos de Davi querem matá-lo. Querem matá-lo. Já chegou numa posição que você contava tanto com uma pessoa e de repente ele te abandonou? Já aconteceu contigo uma vez? Da onde você menos imaginou, veio a flecha que acertou suas costas. E de repente você pega aquela flecha, e quando você tira aquela flecha assim, você vai olhar onde ela foi feita. E está lá assim, feita no reino de Deus. Porque veio de um irmão da igreja. Nunca ninguém passou por isso aqui, né? Só eu que passei, vai? Davi necessitava desse instante de apoio. Porque não só as famílias deles foram tomadas, mas a dele também. Muitas das vezes amigos não sabem fazer um intercâmbio e se colocar no seu sapato. Você sabe o que é um amigo? É quando o mundo sai, esse amigo entra. É quando todos te abandonam, esse amigo entra. Isso é um amigo. Não é quando todo mundo vaza, ele também vaza. Esse é um amigo.
está contigo, porque deve é. Mesmo diante das suas falhas, Ele não abre mão de você. Não, assim como um pastor não abre mão da ovelha. Não importa quão longe ela vá, o pastor solta, de forma guardada, as 99 e vai atrás daquela. Um amigo fiel. Jesus. Davi agora tem aqueles que eram amigos perseguindo ele. E você sabe o que ele faz? Ele vai para o local oculto, que nós lemos em Salmo 56, versículo 51, versículo 6. Ele vai para o local oculto. A palavra de Deus nos fala que ele se separou, se colocou à parte e lançou uma festa, mas só convidou Deus. Tem momentos na sua vida, meu querido, que você precisa fazer uma festa e não convidar ninguém, só convidar Deus. Você está fazendo o quê, meu querido? Tem bexiga no alto, balão para os portugueses, né? Balão, bexiga para os brasileiros, né? Tem balão para o alto, tem bolo, tem salgadinho. O que você está fazendo? Está sozinho? Nada. Estou fazendo uma festa, mas eu só convidei um convidado. O nome dele é Deus. Meu amigo fiel, às vezes você tem que lançar uma festa e só convidar Deus. Porque chega um momento na sua vida que às vezes você não confia em mais ninguém, sim ou não? Estou falando de noite, choro. Estou falando de tempo de romper na qual você não tem opção. Que opção que Davi tinha a não ser buscar a Deus? E graças a Deus que ele buscou a pessoa certa. Ele lança uma festa e ele fala nessa festa. Ele se comunica nessa festa com esse Deus. E ele fala, devo eu perseguir? Você sabe que nesse momento, Davi não estava esperando recuperar tudo. A única coisa que ele queria era perseguir e matar aqueles que tinham. Porque nesse instante ele nem sabia se as famílias estavam vivas ou não. Ele nem sabia, porque nesse tempo, quando algo acontecia, eles matavam crianças, matavam mulheres, matavam os animais, não deixavam ninguém vivo. Ele não sabia. A única coisa que ele pede ao Senhor, eu devo persegui-los? Você sabe que Deus fala para ele? Sim, e você recuperará tudo que foi tomado de você. Glória a Deus. Glória a Deus. No oculto, em momentos difíceis, no oculto é que você desenvolve essa sabedoria. E é tão interessante que Deus não falou para ele que direção ele deveria tomar. Se você ler as escrituras, você vê que Deus não fala para ele, vai para a direita ou para a esquerda. Porque o justo vive pela fé. Há uma inspiração que vem da parte de Deus. E no meio do caminho ele encontra com uma pessoa que foi abandonada. E esse camarada entrega o ouro. Sim ou não? Semi-morto. E nesse instante ele entrega o ouro. E Davi encontra, recupera tudo. E ainda vence o inimigo e pega os despojos. A sua situação escutem isso. A sua situação pós-tribulação vai ser melhor e mais próspera do que o que você estava antes. Porque onde abundou todo tipo de desgraça, abunda a graça de Deus. Superabunda a graça de Deus. O seu estado passa a ser melhor. Amém? Agora olha só, Jesus no jardim do Getsemane, eu quero compartilhar alguns princípios com vocês. Mateus 26. Nós vamos estar lendo no capítulo 26, no 36º versículo em diante. Mateus 26, versículo 36 em diante. Me acompanhem na leitura e na medida que nós formos lendo, nós vamos estar compartilhando alguns princípios, amém? Quantos estão aproveitando as informações de Deus hoje para o coração? Isso está te servindo para alguma coisa? Glória a Jesus. Quando você chegar aí, dá um glória a Deus, ok? Todos estão aí? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Fala Getsemane. Mais alto, Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Olha só que Jesus estava buscando um local oculto, um local secreto. Ele estava ao ponto de ter que romper com algo. Ele sabia que o momento estava chegando. E nesse momento ele não podia buscar conselho de ninguém, senão estabelecer um local oculto para poder falar com Deus. Para poder falar com Deus. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João,
que eram os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Vai falar para mim que Jesus não tinha fé? Que muitas das vezes quando você fica angustiado, triste, muitas pessoas falam que você não tem fé. Fala para Jesus que ele não tinha fé. Porque muitos não sabem o que você está passando. Você sabe aquela parada, quando você vai conversar com alguém, e de repente a pessoa vira e diz, eu entendo isso. Não entende nada, o que você entende? Você não está na minha pele? Você não sabe o que eu estou passando? Já viu essa história? Que às vezes as pessoas tentam te fazer sentir bem, com as palavras, eu te entendo. Entende? Como é que eu vou virar para uma mulher dessa, Lourdes, que há 2 anos atrás, perdeu o filho dela, de 25 anos de idade, vindo da guerra do Iraque. E quando chega aqui está tudo bem, o filho voltou da guerra, o perigo acabou. E de repente há uma química no corpo dele que desenvolveu uma leucemia. A minha idade na época, 25 anos de idade, jovem, bonito, como eu. E de repente ela tem que deparar com esse momento difícil, com essa noite, com esse choro do filho dela não está mais com ela. Como é que eu chego para ela e falo assim, eu entendo. Eu entendo o quê? Eu lembro quando eu vi ela, eu dei um abraço nela, eu não tinha palavras para falar com ela. A única coisa que eu fiz, eu dei um abraço e fiquei calado. E acompanhei ela no processo de cura. Hoje você olha para essa mulher, parece que nunca aconteceu nada com ela. Tem muita gente aí que não passou 1% do que ela já passou na vida e está murmurando, reclamando. Toda hora só tem uma crítica. E uma mulher que perdeu um filho, hoje está aqui com um sorriso nos lábios. I'm proud of you. I'm proud of you. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus passou por isso. Ficai aqui e vigiai comigo. Já viu às vezes você chama amigo para poder vigiar contigo, não que você vê? Cadê eles? Já viu quando você precisa contar com alguns amigos em momentos difíceis, de repente, cadê eles? Já passaram por situação assim? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a primeira vez que Jesus orou. Ele estava em um momento de romper. Ou vai, ou racha. Já ouviram essa expressão, ou vai, ou racha? O momento de romper. Ali estava o destino da raça humana, do planeta Terra em geral, não somente os humanos. Porque a terra ainda estava amaldiçoada. A terra só deixou de estar amaldiçoada quando o sangue de Jesus tocou a terra. Ali estava o destino do planeta Terra. E por que não falar de toda a criação? E ele chega em um momento delicado, na qual ele tem que tomar uma decisão. E essa é a primeira oração dele. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se Pedro tivesse consciência do que Jesus estava falando para ele, ele não teria caído na tentação de negar Jesus 3 vezes. Vigiai e orai, Pedro, está falando para Pedro, vigiai e orai, para que não venhais cair em tentação. Se ele tivesse vigiado e orado, talvez, não sei, é uma incógnita, ele não tivesse caído em tentação, que foi negar a Jesus 3 vezes por causa do medo. Vocês estão comigo? Estão comigo? Na verdade, o Espírito está pronto, porque foi quando ele respondeu, né? Eu nunca te negarei. Sim ou não? Sim ou não? Pedro, eu te falo que antes que o galo cante 3 vezes, você já está me negando. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
quando a carne vê a circunstância, quando a carne se depara com a morte, quando vê esse momento de romper, você tem que tomar uma decisão. E se você não ora e vigia, e pega o local oculto, e pega a sabedoria de Deus, a sua carne é fraca e você vai acabar cedendo. Você está comigo? Estão me acompanhando? Aleluia. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Pela segunda vez. E Jesus retorna, e voltando, achou-os outra vez adormecido. Já viu, às vezes tem amigo que não consegue ficar contigo nem um segundo, não consegue batalhar junto contigo. Você pede para ficar, fica comigo, me apoie, e quando você volta, está dormindo, está sozinho na parada. Você está sozinho na parada. Você está sozinho na parada. Porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Diga a terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dele, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Ou seja, agora vocês podem dormir. Dormi e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Fala, dos pecadores. Você pode ver que Jesus não estava considerando os discípulos dele pecadores. Jesus faz uma classificação de grupo. Ele não está classificando os discípulos pecadores. Porque eles estavam sendo santificados e justificados através de Jesus e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu vou provar isso biblicamente para vocês em alguns segundos. Biblicamente. Para que vocês não pensem que isso é uma opinião humana. E diz assim, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo, ou seja, vinda da parte daqueles que eram responsáveis em ministrar para o povo a vontade de Deus. Vinda da parte daqueles que se diziam que eram os representantes de Deus. Estão comigo? Aleluia. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo! Fala, amigo. Amigo. Jesus não chama ele de traidor. Em momento algum, Jesus chama ele de traidor. Jesus não estabelece uma identidade nele. Até o último instante. E mesmo depois de ter traído, Jesus vira para ele e fala assim: amigo. Ai, só Jesus tem essa habilidade. Quantas vezes devo perdoar Jesus? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. God, help us. Às vezes a pessoa erra contigo uma vez e já está passando a navalha. Amigo, a que vieste? Jesus sabia, mas Jesus estava dando a ele a oportunidade de se explicar. Quem sabe algo de bom não saía da explicação. Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você pode ver que Judas não respondeu nada. Imagina Judas, cara a cara com o Salvador. Cara a cara com o amigo dele. Amigo de Jesus. E Jesus dá a oportunidade para ele falar algo, e depois que ele vê o que ele fez, ele simplesmente se afasta. Toma a mão de Jesus. Agarram ele com violência. E a Escritura fala que um dos discípulos tomou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. E alguns falam que é Pedro, em alguns estudos teológicos. Mas a verdade é que Jesus repreende ele também. E fala: aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. A sua justiça é vingança, discípulo. Não faça isso.
até o último instante, ele decide romper. Ele faz o caminho romper para que eu e você não caminhássemos quebrados e rompidos. Oh my God. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderei agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, então todos aqueles que seguiam Jesus, aqueles que viviam com Jesus, aqueles que caminhavam dia após dia, 24 horas do dia, experimentando do amor de Jesus, então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Muitos falam que o melhor amigo de Jesus era João. E existem duas escolas teológicas aí. Uma escola teológica crê que João era mais próximo de Jesus porque era mais jovem e porque era órfão. Não tinha pai e mãe. Outra escola teológica crê que João era mais próximo de Jesus por ser mais jovem, mas ele tinha pai e mãe que moravam em Betsaida. Não importa qual das duas escolas teológicas você crê. O que importa é que muitos creem que João Batista que era o melhor amigo. Não, Jesus tinha por João como filho. E João tinha Jesus como um pai verdadeiramente. Era o mais jovem de todos os discípulos. Mas o melhor amigo de Jesus era Judas. O melhor amigo de Jesus era Judas, e eu provo para vocês o porquê que ele era o melhor amigo de Jesus. Você não confia as suas finanças e o password da sua conta bancária para uma pessoa que você sabe que vai te trair. Você confia sempre a sua intimidade de finanças para o seu amigo. Jesus confiou todas as finanças dele, do ministério. Judas era o tesoureiro de Jesus. E eu comprovo para vocês biblicamente. Abra a Bíblia em João, capítulo 12, verso 4 a 6. E eu mostro para vocês como é que Judas era o tesoureiro que tomava conta das finanças de Jesus. Você não vai colocar uma pessoa que você não confia, uma pessoa que não seja seu amigo, para poder tomar conta do seu dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Olha só que interessante, vocês estão aí? João 12, versículo 4 ao 6, diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Ele roubava Jesus, e Jesus nem sentia falta. Muitos pensam que Jesus era pobre no ministério dele na terra. Não, negativo, isso é mente religiosa. Jesus era muito próspero. O único local que Jesus foi pobre foi na cruz do Calvário, que ele se empobreceu para nos fazer ricos. Tomou a nossa pobreza, tomou o pecado sobre ele. Judas era o melhor amigo de Jesus, e eu quero dar mais um sinal para vocês. Mateus 26, versículo 23, aí mesmo no capítulo onde nós estamos estudando. 26, versículo 23. Diz assim, e ele respondeu, ele quem? Jesus, falando sobre aquele que ia te trair. E ele respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair.
Você sabe o que eu vejo isso aqui? Eu vejo isso aqui, olha. Se você vai comer com o presidente da república, e tem um prato, uma panela de arroz, vai comer com o presidente Barack Obama, ou a presidenta Dilma, ou o que quer que seja presidente em Portugal, na hora que você está comendo com ele, quando ele mete a mão na panela para pegar arroz, você vai meter a mão? Vai meter a mão junto com ele? Muitas das vezes você vai na casa de algumas pessoas que você não tem relacionamento, você tem respeito, o que quer que seja. Você não mete a mão no prato junto, você espera. Judas tinha a confiança, tinha certeza que ele podia meter a mão no prato junto com Jesus. Esse era uma intimidade, o relacionamento. Quando Jesus vira para Judas e fala assim, o que você tem que fazer, faça-o. Os discípulos pensavam que ele ia dar para os pobres. Está na Bíblia. Os discípulos pensaram que ele ia dar para os pobres. Porque existiam assuntos entre Jesus e Judas que os outros discípulos não sabiam. A intimidade que havia entre Jesus e Judas. Então ele sai e eles pensavam que ia dar para os pobres, mas na verdade ele ia para poder executar a manifestação da traição que já tinha acontecido no coração dele desde quando ele nasceu. Porque Jesus disse, é melhor para esse homem que não tivesse nascido. Está na Bíblia. Imagina seu melhor amigo fazendo isso contigo. E no jardim do Getsemane, você pensa nele, e você sabe que você está morrendo por ele também. Para perdoar os pecados dele. Para dar salvação e romper o destino dele de morte. Judas, meu querido, ele decidiu se suicidar. Porque Pedro não fez muito diferente do que Judas fez. Pedro também traiu Jesus, negando ele 3 vezes na cara dura. Como você se sente? Se eu passar na rua e te ver e uma pessoa, você conhece o Gladson? Eu nunca vi na vida. Como é que você se sentiria? Mesmo que você conheceu aquela pessoa e viu ela por 2 vezes. Imagina agora uma pessoa que você desenvolveu um relacionamento. Jesus escolheu a opção de romper para que nós não viéssemos a sermos rompidos. Ponto número 1, Jesus teve seu corpo rompido, esmagado, violado, rasgado. Ponto número 2, foi humilhado, abandonado por amigos, não por pessoas que ele não conhecia, porque a sua decepção sempre vem das pessoas que estão perto de você, não aquelas que estão distantes, onde você menos imagina, onde você pode se frustrar. 3, foi traído, chicoteado e pregado naquela cruz. 4, o seu lado foi rasgado, e em sua cabeça foi colocado uma coroa que nós merecíamos. Coroa de vergonha. Só era crucificado aqueles que eram considerados os mais perigosos. 5, ele se fez pecado. Ele se fez pecado para que fôssemos justificados. Abre a Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, versículo 25. E eu vou te falar um pouco sobre a sua justificação, e assim a gente vai encerrando. Vamos ler mais 3 escrituras e assim nós encerramos. Romanos 4, versículo 25. Diz assim, ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para nossa justificação, para a minha justificação. Nós fomos reconciliados, não por aquilo que fazemos, não importa quantas vezes você jejua, não importa quantas vezes você ora, o que importa é o que Jesus fez. Não é o que você faz, não é pelo seu próprio esforço. A palavra de Deus fala que não é através das obras da lei para que nenhum homem se glorie. A palavra de Deus fala aqui que nós fomos reconciliados. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. E eu vou ler para você, Romanos 5, versículo 8 a 11, diz assim, mas assim Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então você não pode falar para mim que eu sou pecador agora. Você precisa de fé para crer nisso. Porque a palavra está falando que Ele morreu por nós, quando ainda éramos
pecadores. Agora nós temos uma nova identidade, e não temos mais a natureza do pecado, mas sim a natureza do Filho de Deus. Nós temos a natureza de Cristo, porque o Espírito Santo transformou o nosso espírito e fez do nosso corpo templo, a habitação dele, e não há lugar para trevas aonde há luz. Quando ainda éramos pecadores, pecamos, sim, pecamos hoje, mas o que está falando aqui é sobre natureza. Escravos do pecado, cometemos falhas, mas o sangue de Jesus nos justifica e nos perdoa de todas as nossas iniquidades. É Bíblia isso. Ele diz assim: quando ainda éramos pecadores, ainda éramos pecadores, como agora, olha só agora, olha para você ver, como agora fomos justificados. Você escolhe, ou você é pecador, ou você é justo. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. É por isso que a salvação é por fé no Filho de Deus. Apóstolo Paulo fala: a vida que agora eu vivo na carne. A vida que agora eu vivo na carne, pela fé em Cristo Jesus. Porque ele conhecia as falhas dele e o erro. Mas o sangue de Jesus opera como um antivírus, na qual você tem no seu computador. Quando algo entra, na qual você entra em algum site que você não deveria entrar, quando entra o antivírus, que é o sangue de Jesus, aniquila e te declara justo diante de Deus. Por isso que ele é o nosso advogado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos, reconciliados. Mais forte, reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, você duas vezes fala quanto mais agora. Quanto mais agora. Está dando uma situação do passado, e agora está te mostrando uma realidade do agora, através do que Jesus fez. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Agora abre a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, versículo 16 a 21, e aqui nós encerramos. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Na Nova Versão Internacional, é a versão que eu estou lendo a Bíblia. Gálatas capítulo 2, verso 16 e 21, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou estar lendo para vocês. Bastante atenção no que eu estarei lendo para vocês. Vocês estão comigo? Olha só o que diz aqui, versículo 16 adiante, capítulo 2, segundo capítulo de Gálatas, diz assim: sabemos que, olha só que interessante, olha, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, pela obra da lei. Não tenta ser bom o suficiente para Deus, através das suas obras e da sua conduta. Eu não estou falando que você não tenha que ter uma boa conduta, porque a graça de Deus, ela te transforma e te faz viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Eu não estou falando agora que você tem uma licença para sair fazendo o que você quiser, porque sem graça ou com graça, a pessoa que quer fazer alguma coisa, ela faz. Ela não precisa de ter revelação de graça. Porque a graça de Deus, né? Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, você faz com graça ou sem graça. Mas a graça te transforma e te faz ter uma nova consciência. Então está falando aqui que não é através das obras da lei, da prática de você, eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo para merecer Deus, para que Deus possa me escutar, porque senão, não é isso, olha só, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Você pode ver que primeiro fala Jesus Cristo, depois fala Cristo Jesus. Há uma diferença aqui. É a mesma pessoa, mas em dois estágios diferentes. Primeiro fala que você é justificado quando você crê no Salvador, que é Jesus, que veio como homem, que
que veio como homem morrer por você. Você crê naquilo que Jesus conquistou pela fé. Quando fala Cristo Jesus, fala assim, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Agora está falando sobre uma nova atmosfera e uma nova identidade em Cristo Jesus. Mas mesmo tendo essa nova identidade, você tenta se esforçar em crer que a sua salvação não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Eu não sei se eu fui claro. Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo menciona Jesus Cristo, sempre está falando sobre conquista. Aquele homem que veio para resgatar a autoridade. Quando fala Cristo Jesus, está falando da sua nova identidade, através de um Jesus ressuscitado. E agora ele te fez ser rei, justo, santo, sacerdócio real, povo, geração escolhida de Deus. Vocês estão comigo? E aí continua assim, é tão lindo isso, eu fico tão animado quando eu leio isso. É tão lindo. E fala assim, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Meu querido, eu falo uma coisa para você, nenhum homem tem a habilidade de cumprir com a lei. Agora mesmo quando você veio para a igreja, eu tenho certeza que você passou do speed limit no seu carro. O speed limit era 50 milhas por hora e você estava vindo a 60. Sim ou não? Eu não estou falando isso para julgá-los. Eu estou falando que nenhum homem consegue cumprir a lei. Não tenta ser auto-justificado por você mesmo, porque eu sou, porque você não é nada. Você é porque Jesus te fez ser. Porque a graça de Deus te alcançou. Está falando aqui, que porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Olha que interessante. Uma vez que nós fomos justificados em Cristo, agora nós falamos que nós somos pecadores. Então quer dizer então que Jesus está dentro de nós, é ministro do pecado? Está na Bíblia. Só não vê e não interpreta da forma correta quem não quer. Vou ler outra vez para vocês. Se porém, procurando ser justificado, ou seja, o povo procura, aceita Jesus, né? Aí procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? Tem como você ser pecador tendo o Espírito Santo dentro de você? É isso que está falando. De modo algum. Responde aqui. De modo algum. Ponto de exclamação. That's it. Não existe outra interpretação. E fala assim, se reconstruo o que destruí, provo que sou o transgressor. Se eu tento reconstruir uma identidade, uma metodologia, daquilo que Cristo já destruiu e te fez santo, justo, e agora você, não, mas eu sou pecador, você está se tornando um transgressor para você mesmo. É isso que está aqui na Bíblia. Torno um transgressor, pois, agora olha só, por meio da lei eu morri para a lei. Sabe por quê? Porque ninguém é achado justo mediante a lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. É por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus veio carregar a sua cruz. Porque você não dá conta de carregar ela. Eu tenho que carregar minha cruz. Por que você tem que carregar a sua cruz? Então você está falando o quê? Que o sacrifício de Jesus não valeu de nada? E quando ele carregou a sua cruz, não foi suficiente? Você quer carregar? Tá bom, você quer carregar, carregue. Quando a palavra de Deus fala, eu fui crucificado com Cristo, significa que eu carreguei a minha cruz quando Cristo carregou a dele. Por isso que ali eu fui crucificado com Cristo. Nós vamos ler isso aqui. Diz aqui assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, olha só, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora olha que interessante, o último versículo é o checkmate. É o checkmate para muitos que batalham contra a mensagem da graça. Graça é a mesma coisa que gospel, é a mesma coisa que evangelho. É a mesma coisa, porque se evangelho significa boas novas, e as boas novas é a graça dispensada de Deus através de Jesus para os seus filhos e para o mundo, então evangelho é uma coisa aqui?
Graça. Vocês estão comigo? Então olha só que interessante. Olha só. Não anulo a graça de Deus. Por que eu não anulo? Apóstolo Paulo está falando. Por que eu não anulo? Pois, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Ou seja, em outras palavras, eu não anulo a graça de Deus. Por que, Paulo, você não anula? Porque se a lei representa a justiça, que algo vai ser feito corretamente, por que crucificaram o inocente? Por que crucificaram o inocente, sendo que a lei é a que traz a justiça? Quando você vai na lei aqui do mundo, você busca o quê? Justiça. E quando bota um inocente na cadeia e pega o ladrão e coloca na rua como se fosse inocente? Ela é justa? É por isso que ele fala, eu não anulo a graça de Deus. Eu prefiro a graça de Deus. Porque eles crucificaram a graça pensando que estavam fazendo algo correto. Meteram uma espinha na cabeça de Jesus. Pode ir, mãe, meteram um prego nas mãos de Jesus, pensando que estava fazendo um favor para Deus. Machucaram Jesus, pensando que estava fazendo um favor para Deus, em matar um blasfemador. Quantos de nós, quer saber uma coisa? Quantos querem nos ver para baixo, pensando que nos vendo para baixo é um favor para Deus? Eu vim aqui hoje para te dizer algo, que a sua justificação, que o seu tempo de romper é hoje. Sabe por quê? Porque você nem precisa ter o trabalho de romper, Jesus já rompeu por você. Quando ele se estendeu naquele jardim do Getsemane, ele fez a escolha de romper. Senhor, passa de mim esse caos, mas seja feita a tua vontade. Senhor, o que importa que seja feito. Ali ele rompeu, e os anjos vieram e adoraram ele. Adoraram ele, se coloquem de pé juntamente comigo. Adoraram a ele, feriram o seu lado na cruz, feriram o seu lado. Ele levou 40 menos 1 chicotadas, que na ponta do chicote havia um pedaço de osso, na qual quando batia, arrancava carne. E a palavra de Deus nos fala através do profeta Isaías, que pelas suas chagas nós fomos sarados. Pelas suas chagas nós fomos sarados. Os diáconos podem começar a servir a ceia. Castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Castigo que nos trouxe a paz. Hoje nós podemos regozijar do romper. Posso dizer uma coisa? Eu falo a mesma coisa que eu falei o domingo passado, para quem não estava aqui. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Mas eu só quero falar para vocês algo. Presta atenção em mim. Só quero falar para vocês algo. 1h da manhã, embora esteja escuro, já é manhã. Você consegue ver pela fé? Você consegue ver pela fé o sol raiando? Em algum lugar é luz. Enquanto é noite aqui, o Japão está regozijando de luz. 1h da manhã é manhã. A alegria vem pelo amanhecer. 1h já é manhã. Você consegue ver isso? Você consegue ver a mão de Deus trabalhar ao seu favor? Você consegue ver o poder de Deus trabalhar ao seu favor, abrindo portas de trabalho, abrindo portas de trabalho. Você consegue ver Deus trabalhando ao seu favor? Enquanto você comete uma falha, um erro, o amor de Deus vem através do seu Filho Jesus Cristo e faz com que uma abundância de conforto, de perdão venha sobre você. Não importa qual seja o seu passado, não importa qual seja o seu grau de escolaridade, não importa qual seja a sua cor, se é branco, preto, branco, chinês, não importa que seja, Deus te ama. Jesus te ama. E Ele deseja que cada um cumpra com o destino em Cristo Jesus, a fim de que nós venhamos juntamente demonstrar o amor de Deus ao mundo. Coloca a mão no seu coração agora mesmo. Agora mesmo. Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e eu Te dou graças
pelo romper. Te dou graças porque o tempo de romper, a única opção, Senhor, de romper é Jesus. E o nosso foco está no Teu Filho, Deus. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim, a fim de que Ele viesse a se tornar pecado, para que eu viesse a ter uma nova identidade, justo. Obrigado, Senhor, porque Ele tomou a minha pobreza, para que eu viesse a ser rico. Ele tomou as minhas enfermidades, para que eu pudesse ser sarado. Ele executou, Senhor, the divine exchange, o intercâmbio divino, para que hoje eu pudesse ter entrada ao Santo dos Santos, a fim de que eu possa ter um relacionamento e ser reconciliado através do Seu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado.